Líder do grupo, tem um Boca ali e tal. Mas em termos de desempenho, me parece que é o pior momento do Palmeiras na temporada, pela sequência. A dificuldade que teve para passar pelo Santos, a dificuldade com o Corinthians acabou perdendo o título e a forma como atuou contra o Boca Juniors nesse meio de semana. É um começo de brasileiro, de novo, é sempre começo, mas é um começo de brasileiro assim que preocupa. Já teve um tempo no ano para tentar ajustar algumas coisas, algumas peças, taticamente, o Roger desenvolveu o trabalho dele. O Palmeiras chega um pouquinho abaixo do que se imaginava nesse momento, Ron? Chega. Aliás, é interessante fazer uma comparação. Um amigo meu hoje me escreveu falando sobre isso e eu concordo com ele. A repercussão de Flamengo 2, River Plate 2 com gol do River no final. Péssimo, que desastre. Nossa, olha o Flamengo. O Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, com gol impedido. Né? Jogando sem torcida. Jogou sem torcida. O Palmeiras jogou no estádio lotado. São os dois gigantes argentinos. Tudo bem que o River também não vinha uma fase muito boa, mas o próprio Boca não está no seu melhor momento. Está com folga na tabela do Campeonato Argentino, muito mais em função do que construiu lá atrás do que nesse momento exato, embora não esteja numa fase tão ruim quanto era do River quando veio ao Brasil enfrentar o Flamengo. Tomou um gol no final também. Sim. E com torcida, com casa cheia, com uma renda espetacular. E a repercussão não foi a mesma. Detalhe, vindo de uma derrota em casa para o Corinthians numa final de campeonato, com torcida única. Precisando do empate. É evidente que o momento do Palmeiras não é bom. Aliás, o Roger deu uma entrevista, até o pessoal do bate-bola estava discutindo sobre isso, no Data SPN fez uma análise. Ele tenta tirar a culpa do Antônio Carlos, na minha visão, justamente para quê? Para tentar diluir entre os outros não deixar satanizar um jogador. Não, esse cara é o vilão, porque ele sabe que os outros zagueiros ele conta menos ainda. Embora sejam mais badalados e mais caros, é com o Antônio Carlos que ele está se virando. Então tem que salvar o jogador. Mas foi desastroso o que aconteceu. A falha individual, as duas falhas, né? A falha que gerou o gol do Boca e a falha que gerou o gol do empate do Palmeiras. Mas quando você ganha um presente desse, você abraça e fala, não, agora eu vou sair daqui com os 3 pontos. Aí você dá um vacilo daquele, né? Há erros de outros jogadores, mas o erro do Antônio Carlos é grotesco. É grotesco. Zagueiro faz a cobertura. Então quando ele se vê numa situação em que o companheiro, de alguma forma, não fez o seu papel, e o atacante era só o Pavon, que é o cara mais perigoso do time. O mais perigoso do Boca não é o Tevez, é o Pavon. Hoje não é o Tevez. Até fez o gol, mas o perigoso é o Pavon. O cara que cria jogadas, é o cara que bagunça a defesa adversária. E você tem a chance de dar uma bicanca na criança, mandar para fora do estádio, 3 pontos na conta, e você não acerta a bola, é um erro técnico absurdamente grave. E aconteceu, como houve um erro técnico grave do goleiro do Flamengo, tão caro e badalado, seu Diego Alves, naquele gol que ele acertou num chute lá, mais ou menos, do Monumental de Núñez. A bola viajou, então ele foi parar dentro do gol. Né? Um negócio horroroso. Uma falha também grotesca, para um goleiro tão badalado, tão falado, com currículo e tudo mais. Então, traçando esse paralelo, acho que é evidente que o momento não é bom, embora tenhamos convivido nos últimos dias com uma grande cortina de fumaça utilizada pelos dirigentes do Palmeiras, mais especificamente por seu presidente, em função da polêmica lá do pênalti, não tá, interferência externa, que eu acho que é uma outra discussão, e que joga a sujeira para baixo do tapete, tenta esconder os problemas de um time que ainda não se ajustou. É claro que no mundo ideal, o Roger e todos os outros técnicos teriam mais tempo, não teriam jogos de meio de semana, poderiam preparar as suas equipes de forma mais adequada. Ok, tudo bem, mas esse mundo ideal não existe. Não existe. Mas a sorte do Palmeiras é que ganhou aquele jogo lá em Barranquilla. Teve uma expulsão do jogador do Júnior muito cedo, e o Palmeiras tirou proveito, não tem nada com isso. Mas era um jogo que poderia ter sido mais complicado. Se perde lá, está com 4 pontos, a repercussão seria maior. O próprio Felipe Melo tentou pautar a entrevista coletiva depois do jogo de quarta-feira, mudando o rumo do assunto, tentando minimizar e tudo, papapá. Apareceu o Diego do Flamengo falando, novamente uma comparação boa com o Flamengo. Olha como eles são parecidos. Em grana, investimento e em problemas também. Olha como tem semelhança. Nenhum dos dois está assustado. A diferença é que o Palmeiras tem um técnico definido, claro, é ele, é o Roger, que nós também, estou dizendo que ele tem que sair, nada disso não. Só acho que o trabalho ainda não atingiu um nível que já poderia, de fato, como você falou, ter sido alcançado. O time já poderia estar jogando mais. E um detalhe que é importante, eu até entendi a estratégia no jogo de ida contra o Corinthians, fora de casa, abraçar 1-0 e ficar com ele. Foi bem sucedido, a primeira parte do plano, mas a segunda parte foi um desastre, porque perdeu o campeonato. É um plano que tem 2 etapas, e fora e em casa. E a estratégia foi dele. Ele até fugiu um pouco das suas naturais características e jogou parecia o Mano Menezes.
abraçado com aquele 1x0, o Corinthians com a dificuldade crônica, ele poderia ter usado mais. De repente faz 2x0 em Itaquera, aí não tinha jeito. Não tinha jeito. E nós vimos o quê? Inclusive o Marcos Rocha, lembrando seus tempos de Atlético, fazendo cobrança de lateral num verdadeiro cuca-bol. Não que o cuca-bol seja só isso, mas é uma das características, né? No primeiro tempo. No primeiro tempo, o Marcos Rocha batia lateral na área do Corinthians. Então, olha, tem problemas aí. Tem, digamos, limitação de alguns jogadores. Isso a gente vem falando desde o começo do ano. A defesa, a zaga especialmente, é desequilibrada em relação a outros setores que tiveram mais investimento. Não por acaso o Palmeiras busca um zagueiro que ainda não encontrou e continua buscando. E vai acabar contratando cedo ou tarde mais um zagueiro. Um cara mais, né, de um outro nível. Essa é a ideia. E o time dependendo desse tipo de coisa, desse tipo de artifício, porque ainda não está no ponto. Pode ser que atinja, né? Mas hoje, quando começar o campeonato, nesse primeiro momento, a impressão que dá é que o Palmeiras realmente não é um time, está muito longe de estar ajustado. Aliás, é um time que faz poucos gols, que tem dificuldades terríveis, né? Embora tenha bons jogadores do meio para frente, mas não tem um super craque, mas tem vários bons jogadores. Foi um chute a gol contra o Boca, um chute a gol no alvo, que foi derivado de uma falha individual grave do Raro, do jogador do time argentino. Então acho que o Palmeiras está realmente numa situação ainda assim, bem abaixo. E é um clube que tem uma torcida muito impaciente, né? Que até agora não se revoltou, está mais revoltado com a federação e tal, mas o Palmeiras precisa jogar. E tem que ser rápido isso. Não dá para esperar mais não, porque caso contrário vai começar a ter problemas, vai começar a ter cobrança. E essas cobranças são naturais até. Algumas são exageradas, eventualmente, mas são naturais. Você tem dinheiro, contrata jogador, monta um elenco pesado. Para quê? Para perder para o Corinthians? Que não consegue contratar um centroavante? Enquanto o Palmeiras traz jogadores caros, gasta um dinheirão no jogador que nem joga, que é o Scarpa. O Palmeiras se dá o luxo de contratar e pagar uma bela quantia ao Scarpa e seu agente para que ele fique ali na possibilidade de jogar de acordo com a Justiça do Trabalho. Olha que luxo. Quem pode fazer isso? Né? E não consegue jogar, quer dizer, não tem os Scarpa, mas tem outros tantos. Aí perde para um Corinthians que não conseguiu contratar nenhum. O Júnior Dutra, isso. O Alex Teixeira veio, mas virou uma espécie de Drogba, Anelka, sei lá o que, foi embora, né? E o Corinthians vai lá e come o bife, gente. É claro que está devendo, isso é evidente, mas isso não está ainda no destaque da manchete por conta dos assuntos paralelos. Isso, de certa forma, o dirigente, o presidente do Palmeiras especialmente, não conseguiu empurrar um pouco o problema para adiante, mas não adianta empurrar muito. Se o time jogar, beleza, se não jogar, tiver dificuldade nas primeiras rodadas, é evidente que vai haver muito questionamento. Como sempre, o que segura aí, não só o Palmeiras, mas também o Palmeiras, são as outras competições, né? Enquanto estiver lá nas outras competições, esse negócio fica meio na penumbra, né? A situação, se está jogando bem, se está jogando mal, como foi ano passado, né? A hora que cai, tomou uma cacetada lá da Ponte Preta, aí cai técnico, aí muda tudo e tudo mais, e aí, né? Então, enquanto esses times estão agarrados e acho que isso vale para todos, né? Vale para o Flamengo, vale para o Palmeiras, quando estão agarrados às outras competições, ninguém, não tem a pressão total, né? Ainda vamos ver. Se o castelinho de cartas vai caindo, né? Eu só acho que o Palmeiras, diferentemente dos demais, quase todos os demais, no campeonato mãe do brasileiro,